Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pronto. Como vocês estão? Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Ronaldo e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida sobre os dentistas. Como, como vender sem parecer insistente ou vendedor demais seus tratamentos odontológicos? Eu vou estar olhando para cá também, porque eu estou com duas telas. Estou com duas telas, daqui um pouco eu vou fazer uma apresentação para vocês, então eu estou olhando também para o Instagram, que está nessa tela, e para a apresentação. Tá bom, pessoal? Então nós temos nosso tema, como vender sem parecer insistente, transformando a insegurança em confiança nas avaliações odontológicas. E, pessoal, esse medo de parecer insistente, esse medo é uma das maiores barreiras para o sucesso na odontologia. Uma das maiores barreiras. Nós vamos discutir como superar essa insegurança e aprender também a transformar as nossas avaliações em conversões sem comprometer a relação com o paciente. Sem comprometer a relação com o paciente. Então, nós vamos. Deixa eu ir mudando a tela aqui. Nós vamos falar um pouco, então fiz a abertura, apresentei o tema para vocês e a agenda da nossa live. Vou procurar falar para vocês algo em torno de 45 minutos, 60 minutos, tá bom? Não devo ultrapassar isso. Então nós vamos ter uma introdução, vou falar sobre mitos sobre as vendas em odontologia e algumas estratégias para você superar a insegurança ao vender. Vamos concluir e encerrar. Tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa introdução. Quero passar bastante conteúdo para vocês, mas é bastante conteúdo mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a identificação da dor. Identificação da dor, pessoal. Quantos de vocês já sentiram desconfortáveis ao propor um tratamento por medo de serem vistos como vendedores? Por medo de serem vistos como vendedores. Esse é um sentimento comum. E a boa notícia é que todos nós podemos superar esse medo. A razão do medo é muito parecida com o medo de você se expor na rede social, de fazer uma live como eu estou fazendo aqui agora, que você deveria fazer sobre os temas odontológicos. Já é um excelente exercício para você vender mais, tá? Então nós temos essa dor, que é um sentimento comum. Todos, ou uma maioria, ou todos em algum momento ou com algum assunto, já teve algum medo de ser visto como vendedor. Isso tem um impacto negativo. Explicar isso para o paciente, explicar o tratamento para o paciente, talvez seja muito mais fácil do que falar sobre preço e negociação e vender. Então, essa insegurança, ela afeta diretamente a sua faixa de conversão. A insegurança de vender, ela afeta diretamente a sua faixa de conversão, de avaliações em tratamentos fechados, em contratinho assinado, caixa entrando para o consultório. Afeta diretamente a confiança do paciente, tá bom? E a rentabilidade da clínica. E se afeta a confiança do paciente, vai afetar diretamente as indicações. Esse paciente não vai indicar você caso você não passe segurança para ele. Então, isso vai afetar diretamente a rentabilidade da sua clínica. Então, caso vocês estejam vendo essa live em algum momento, deixa aqui embaixo, converse, deixe uma interação. Se isso já afetou você em algum momento, essa falta de segurança de vender o seu tratamento, ok? Isso é muito importante, que ao escrever, você se escuta, você se vê falando, você se vê escrevendo, você torna aquela dificuldade mais tangível para você. Isso é muito importante, tá? Então nós vamos desmistificar um pouco isso. Nós vamos desmistificar um pouco esse tema, tá? Deixa eu passar aqui. Opa. Nós vamos desmistificar um pouco isso. Um grande mito é que vender tratamentos é antiético. Isso é um grande mito.
Nós nos formamos, a grande maioria que forma em faculdades de saúde, a grande maioria teve um currículo, basicamente, se não 100%, um currículo que preparou vocês para trabalharmos no SUS. Formou nós para trabalharmos no SUS. Não trabalhou para sermos empreendedores. Não foi um currículo para formar empreendedores, para que você tenha empresários, para ter o próprio negócio. Não, o nosso currículo, ele nasceu para que nós trabalhemos no SUS. Então, um grande mito é que vender tratamentos é antiético. E a gente vem dessa linha, a gente vem desse conceito, acreditando nisso. Nós tivemos professores que praticamente vivia na pesquisa, vivia fazendo, preparando aulas. Raramente, se você formou em faculdade pública, raramente o seu professor foi um professor clínico, um empresário, um empreendedor. E muitas vezes você admirou esse professor. Muitas vezes você tinha esse professor como um herói. Então, e ele muitas vezes colocava, fulano é vendedor, fulano é marqueteiro. E você começou a ter uma percepção negativa sobre as vendas. Então, um grande mito é que vender é antiético. E que insistir em um tratamento compromete a relação com o paciente. Existem formas de você fazer isso. Existem formas. Então, na verdade, se isso for feito da maneira certa, é um cuidado com a saúde dele. Porque você não vai vender nada que ele não precise. Pelo menos eu acredito que quem está aqui assistindo não vai vender nada que o paciente não precise. Então você vai fazer exatamente o que o paciente gostaria de fazer. Você vai mostrar para ele a razão pela qual ele precisa daquele tratamento. Então, você explicar a diferença entre um tratamento A ou um tratamento B para o paciente e depois vendê-lo não é antiético. Mostrar as vantagens e desvantagens do tratamento e o que acontece se ele não fizer o tratamento não é antiético. Você está esclarecendo, você está trazendo luz ao conhecimento daquele paciente. Você está ampliando a consciência dele no sentido da saúde. Então, vender e educar. Você pode educar o paciente. E tem um antigo professor meu que falava que só vende quem educa. Só vende quem educa. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então você tem que educar o seu paciente sobre um tratamento. Você tem que ser um professor para o seu paciente. E depois vende. Primeiro você explica como é o tratamento. Você debulha o seu conhecimento de forma leiga, numa linguagem que ele entenda. Não vai usar linguagem, você não está conversando com um dentista, você não vai usar linguagem técnica. Você vai usar linguagem leiga com o seu paciente. Então você educa e depois vende. Porque nós estamos num país e num mundo capitalista, onde o dinheiro é moeda de troca, onde você presta um serviço e recebe por isso. Precificação é outro assunto. Se você está vendendo no preço certo, isso é outro assunto. Mas se você educa e faz a abordagem certa, faz toda a diferença na venda. Toda a diferença. Tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a preparação. Tudo começa numa avaliação bem estruturada. Ronaldo, como que faz uma avaliação bem estruturada? Eu preciso ter muitos equipamentos? Eu preciso ter... Não. Você precisa dar atenção. Tudo começa você dando atenção para o seu cliente. Dê atenção. As pessoas estão carentes de atenção. Você precisa realmente dar atenção para o seu paciente. Quanto mais preparado para dar atenção você estiver, mais natural vai ser a abordagem. Quando você dá atenção para o seu paciente, quando você dá atenção para o seu cliente, você escuta o que ele fala. Você tem uma escuta ativa. E muitas vezes o seu cliente, na fala dele, já dá toda a notícia, já dá toda a forma, já te entrega de bandeja como que ele quer comprar. O que é importante para ele, no que ele acredita. Ok? Então, tudo começa com uma avaliação bem estruturada. Então, prepare-se para ser atento, para dar atenção, para ser natural nessa abordagem. Para isso, escute mais, fale menos. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Escutar é ouro, falar é prata.
tá? Então tenha uma comunicação eficaz. Então você deve comunicar o valor sem parecer insistente. Sem parecer insistente. Após explicar sobre todo o tratamento, após você passar segurança e dar uma aula para ele, usando recursos de desenhos, você pode, desenhar. 2, você pode montar uma apresentação no PowerPoint ou no Google, montar uma apresentação mostrando para ele as vantagens do tratamento dele. Se você pediu exames antes e tirou fotos, você pode juntar os raios-x com as fotos e mostrar para ele aonde que está na foto e aonde que está no raio-x aquilo que você está propondo. Se você tem scanner, escaneie, mostre o escaneamento. Se você não tem nada disso durante a avaliação, você vai usar todos os recursos disponíveis ali de palpação na face. Ah, mas ele não tem problema na articulação. Quem disse? Coloque a mão, toque no seu paciente. Faça ele abrir e fechar a boca. Toque na articulação dele. Pegue um carbono. Veja como estão os contatos prematuros. Se tem contato, se não tem contato. Cheque como está o contato das próteses, das restaurações, dos dentes, se está equilibrado, se não. Pegue um estetoscópio, coloque na articulação. Você vai auscultar se tem crepitados ou não. Tudo isso embala um pacote chamado atenção, onde o seu paciente vai realmente se encantar com isso, ok? E tem uma comunicação eficaz. Escute ativamente para que você consiga personalizar. A escuta ativa vai personalizar e vai gerar empatia. Então você está escutando, ele está te entregando de bandeja tudo que ele gosta e deseja para fazer o tratamento, todas as crenças dele, e você está personalizando a sua comunicação, ou seja, você está identificando como que ele faz a comunicação dele. E seja empático, claro. E a confiança é muito importante. Muito importante. Então, como a própria confiança no teu conhecimento e nas tuas recomendações vai afetar? Isso vai afetar de forma que se ele não sentir que você tem conhecimento do que está falando, se você não tem segurança na sua recomendação, isso vai afetar a segurança dele e a confiança. Ele tem que confiar em você. Então você tem que, primeiro, estudar, saber o que você está falando. Só atue e venda naquilo que você sinta segurança. Eu tenho formação em ortodontia, tenho formação em implantodontia. Tudo que eu posso ler sobre assuntos correlatos de planejamento, eu vejo. Se eu estou num congresso, o que eu posso fazer de curso aleatório sobre assuntos que vendem na minha clínica para que eu possa entender mais, eu faço. Então tenha a confiança na sua fala vem de conhecimento. Você precisa ter conhecimento do que você fala para você sentir ter segurança e passar segurança na percepção do seu cliente. Ok? Então, isso é extremamente importante. Eu já tive alguns casos que o paciente falou assim, puxa, doutor, eu fui em uma clínica, inclusive ficou mais barata que a sua. Outro paciente falou, ficou mais cara que a sua. E ambos falaram, vou fechar com você porque eu senti segurança. Então, não é preço. Então, eu já tive pacientes que acharam valores mais altos que o meu, mas que sentiu mais segurança. Pacientes que acharam valores menores que o meu e verbalizaram que sentiu mais segurança. Então, tenha conhecimento. E como traz conhecimento? Cursos, estudo, prática, conversa, escuta ativa, análise sobre cada venda. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre os pontos-chaves que nós falamos até agora. Nós falamos que existe uma dor premente. Essa dor é comum em muitos, Essa dor, que é o sentimento comum, é a dificuldade de vender. É a dificuldade sem parecer insistente. É o medo de vender e o medo de parecer insistente. Então, para isso,
Você tem que transformar insegurança em confiança. E como que eu faço isso? Através de conhecimento. Conhecimento. Nós falamos que a ausência disso traz um impacto negativo em nossas vidas. Um impacto negativo, porque isso afeta diretamente o fluxo de caixa e indicações. O paciente não traz indicações para você porque não sentiu segurança. E eu provei para vocês que isso é um grande mito, tá? Que vender tratamentos é antiético e que você, na verdade, está cuidando da saúde do paciente. Você está cuidando da saúde do paciente. Falei que você tem que educar o paciente para poder vender. Só vende quem educa. Certo? E que é importante que você faça uma avaliação. E nessa avaliação você toque no paciente, na articulação. Você cheque os contatos oclusais. Você use todas as armas que você tem. Se você tem câmara intraoral, tenha. Se não tem, se programe para ter. Se você tem scanner, use em todas as avaliações. Se você tem câmera, use em todas as avaliações. Se você tem raio-x digital, use em todas as avaliações. Ronaldo, não tenho nada disso. Dê atenção. Em todos os casos desses que eu falei, você tem que dar atenção. Dá atenção, use as armas que você tem e mostre conhecimento e passe segurança. Hoje eu tenho todas essas armas, mas houve um dia que eu não tinha e eu fechava os tratamentos mesmo assim. Mesmo assim, eu fechava os tratamentos. Certo? Então, isso é muito importante. E passar confiança. Você só passa confiança tendo conhecimento. Combinado? Então, eu gostaria que vocês deixassem as suas perguntas e perguntas para que eu responda aqui embaixo, tá? Após assistir essa live, não sei em que momento você vai assistir, deixa aqui suas perguntas, que eu vou respondendo aos poucos. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Esse tema é muito importante. Vou falar para vocês ficarem de olho no nosso perfil para mais conteúdos e não se esqueça de se inscrever também no nosso curso. Eu tenho um curso de formação, de avaliação e vendas em odontologia que está na Hotmart. Está na bio do meu Instagram, tem o link para você fazer a compra. No link do Instagram da Virtus Soluções Estratégicas, tem o link para você comprar o curso, onde eu aprofundo muito mais nesses temas. Existe uma metodologia criada por mim, validada, para você fazer avaliações eficazes que vendem. Esse curso está muito barato, está R$ 297 por enquanto. Ele vai subir, tá? Nós nos vemos na próxima live, que eu quero fazer todas as terças-feiras, certo? Vão no link da bio e pode enviar direct para mais informações, agendar uma conversa ou também deixar aqui embaixo comentários. Um grande abraço para vocês e até a próxima!